seja o momento de você entender que nós temos uma vida abençoada e somos herdeiros de uma promessa. Somos herdeiros dessa promessa, e se nós somos herdeiros, essa vitória já está garantida, amém? Essa vitória, ela já está garantida pelo sangue de Jesus, mas nós precisamos acessar essa vida abençoada. Nós precisamos ter esse entendimento de que nós somos herdeiros de uma promessa, e com isso nós teremos uma vida abençoada. Então precisamos entender que estamos debaixo dessa promessa, de sermos abençoados. Somos abençoados, meus irmãos, somos herdeiros de uma grande promessa. A bênção, ela está diante de nós, mas nós precisamos acessá-la. Assim como um herdeiro, quando recebe a sua herança, tem acesso a tudo aquilo que seus pais deixaram para ele. O herdeiro, ele não trabalhou para receber aquilo que os pais deixaram. O herdeiro, ele não precisou cultivar alguma coisa, mas ele recebeu de graça. E de graça recebemos do Senhor essa promessa. Nós recebemos uma herança, mas da mesma maneira que o herdeiro precisa buscar essa herança, precisa acessar essa herança, nós também precisamos ter acesso a ela. Nós precisamos também acessar aquilo que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos garantiu. E durante todo o mês de junho, nós vamos entender como que Deus age através das suas promessas. Como que Deus age abençoando o seu povo. E nós somos o povo de Deus. E se nós somos o povo de Deus, nós estamos dentro dessa promessa. Mas nessa noite eu quero falar sobre herança. Então, um herdeiro de um rei, ele desde a sua infância, ele sabe que um dia ele vai receber a herança de todo o reino. Ele sabe, ele é preparado desde o seu nascimento para chegar à posição de herdar o reino. Então, ele tem a convicção de que em algum momento isso vai acontecer, não é uma dúvida para o herdeiro de um rei. E nós somos herdeiros do rei Jesus. E se nós somos herdeiros desse rei, o reino está diante de nós, mas não para sermos rei, mas para sermos filhos desse rei. E ser filho desse rei é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Então o herdeiro, ele trilha os seus caminhos pautados na sua herança. Ou seja, o herdeiro de um rei, o herdeiro ao trono, ele não fará nada na vida dele que não o leve ou que atrapalhe ele a chegar até o seu destino de herdar o reino, herdar aquilo que já foi reservado para ele. E nós, se somos herdeiros, precisamos levar a nossa vida da maneira com que consigamos alcançar aquilo que nos foi proposto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz sobre isso: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Ou seja, fomos chamados para receber uma bênção, não pela nossa força ou pelas nossas qualidades, mas por herança. Herdamos essa bênção por conta de Jesus e pela graça do Senhor. O mês de junho será um mês em que abriremos o nosso entendimento para entender todos os processos que nos levam a ter uma vida abençoada. Eu queria lançar um desafio para você, que durante todo o mês de junho você esteja focado na sua herança, na sua bênção, naquilo que o Senhor reservou para você. É individual, é de cada um. Cada um sabe, cada um tem no seu coração aquilo que o Senhor já reservou para você. E em nome de Jesus, nesse mês de junho, será um mês em que nós entenderemos que a nossa vida é uma vida abençoada por Deus, amém? Quero ler com você o texto de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos estar lendo do verso 10 até o verso 17. Gênesis 28, de 10 a 17, nós vamos conhecer aqui
a história em que Jacó, ele busca por essa bênção, por essa herança, né? O texto de Gênesis 28, 10 vai ser projetado? Não, então eu vou ler para vocês. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão uma casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó foi aquele homem que enganou para receber uma herança. Jacó foi aquele homem que armou, arquitetou um plano para receber uma herança, a bênção do Senhor. A bênção que estava sobre Abraão, que foi passada para Isaque e que seria passada a Esaú. Mas Esaú, ele negligenciou a todo momento o seu direito de primogenitura quando ele vende a sua primogenitura ao seu irmão Jacó, por um prato de lentilhas. Às vezes nós vendemos o que nós temos de mais valioso por algo muito pequeno. Quando vendemos a promessa de Deus por um prazer ou por um pecado. Esaú chega daquela caçada exausto de fome, então ele troca algo que ele tinha de muito precioso, que era a primogenitura, por um prato de comida, por conta da sua necessidade, por conta do seu prazer, por conta da sua vontade. E logo depois, Isaque, já perto da morte, já doente, cego, ele chama Esaú para lhe dar a bênção, a herança que lhe era devida, mas Jacó o enganou. E o que é engraçado é que Jacó, ele sai da presença de Isaque, porque Esaú agora queria matar o irmão, ele sai carregando consigo, ele sai sem a herança ficou, aquilo que ele queria ele não recebeu, mas ele sai carregando algo muito maior do que qualquer herança, a bênção do Senhor. A bênção estava em Jacó, ainda não dada por Deus, mas dada por Isaque, seu pai. Então Esaú, ele fugido, vai para a casa de Labão, seu tio, e ali, no momento em que ele estava andando pelo caminho, sem dinheiro, sem nada, sem perspectiva nenhuma, fugindo do seu irmão, ele se deita, pega uma pedra, faz essa pedra como travesseiro e deita e dorme. E ali então ele tem um sonho, em que uma escada descia do céu e tocava a terra, e os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. E Deus então no sonho fala com Jacó. E nesse diálogo de Deus e Jacó, nessa história toda, nós conseguimos entender aqui 3 características dessa conversa e a respeito da promessa do Senhor. A primeira delas é que as promessas de Deus são abrangentes. O que eu quero dizer com isso? As promessas de Deus, elas são passadas. Assim como Deus, ele abençoou Abraão, abençoou Isaque, ele diz aqui que ele abençoaria Jacó.
Ou seja, a bênção de Deus, ela estava sendo passada de geração em geração. Quando olhamos para a vida de Davi, o Senhor abençoou, o Senhor fez uma promessa a ele: não sairá do trono de Israel o seu descendente. Então, até quando os reis cometiam um ato contrário a Deus, Deus falava assim: por amor de Davi, não tirarei o trono. Ele falou isso com Salomão: por amor de Davi, ainda deixarei uma tribo, deixarei duas tribos, no caso Judá e Benjamim. Então, em todos os momentos nós vemos que o reino de Judá carregava consigo descendentes de Davi, porque lá atrás o Senhor havia dado uma promessa, havia abençoado Davi. Então, essa bênção ela vai passando. Não que nós não temos a nossa parcela, porque a palavra de Deus fala que nós seremos abençoados se nós obedecermos a sua palavra. Mas o Senhor, Ele procurou Jacó, por conta dessa promessa, dessa bênção. E eu olho para a minha vida, para a vida da minha família, e penso assim: se eu sou abençoado, eu quero que minha esposa seja abençoada, eu quero que meu filho seja abençoado, eu quero que as pessoas ao meu redor sejam abençoadas. Então, as promessas de Deus a respeito da bênção, elas são abrangentes e elas estendem até as gerações futuras, porque em Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém, prestem atenção, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Mas aí tem uma condição: daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então é uma promessa, 1000 gerações. E às vezes pensamos que por nascer em uma família disfuncional, ou por ter uma família disfuncional, que não podemos ter acesso a essa bênção, mas aqueles que obedecem ao Senhor carregam consigo a bondade e a aliança por 1000 gerações. Então, meu querido, creia que você é abençoado por Deus. Creia que as promessas do Senhor também refletem na sua vida, porque elas são abrangentes. Porque da mesma maneira que no começo Abraão foi abençoado, essa bênção foi passando até chegar à igreja do Senhor. E nós, como igreja, somos abençoados também, fazemos parte, porque a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E se nós somos esse povo, que todas essas características eram de Israel também, nós entendemos que a igreja também recebeu essa bênção. A igreja também recebeu essa promessa de sermos abençoados. Então nós precisamos ter acesso a essa bênção. E ter acesso a essa bênção é entender que ela existe, buscar a Deus por ela, buscar a Deus, em Deus as bênçãos que Ele tem reservado para mim e para você, mas tudo isso está debaixo da obediência. Não vamos acessar bênção nenhuma, promessa nenhuma, sem estar debaixo da total obediência a Deus. Então a bênção que estava em Jacó, ela se espalhou por outras pessoas, e aonde ele ia, essa bênção acompanhava. Olha o que fala em Gênesis 30, verso 30, é um diálogo entre Jacó e Labão. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. É Jacó falando para Labão: olha, você tinha alguma coisa, mas você teve muito mais depois que eu vim para cá, porque o Senhor te abençoou por minha causa. Isso aqui não é um texto para que eu e você venhamos a nos engrandecer, pelo contrário, é para entender a nossa missão aqui na terra, abençoar a vida de outras pessoas. Já parou para pensar que Deus ele está te abençoando para você abençoar a vida de alguém? Já parou para pensar nisso? Jacó, ele estava ali como detentor dessa bênção, e Labão, que era um homem idólatra, porque tinha lá os seus ídolos, até a história depois conta, né, que sua filha saiu fugindo carregando, né, um ídolozinho, ele foi abençoado, um ímpio foi abençoado. Por quê? Porque Jacó estava ali.
José do Egito, a terra inteira com fome. Por conta de José, o Egito passou de um reino poderoso para um reino super poderoso, detentor das riquezas de toda a região, porque era o único que tinha alimento, porque José estava ali, porque foi ele que interpretou o sonho. E eu posso te dar exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que aonde estiveram, as pessoas ao redor eram abençoadas. E a pergunta que eu te faço é: aonde você está no seu trabalho tem sido abençoado? Aonde você está na sua escola, as pessoas ao redor têm sido abençoadas por sua causa? Conversando com uma pessoa uma vez, essa pessoa ia numa nova empreitada no trabalho, ia chefiar uma equipe, e conversando comigo, essa pessoa falou comigo: Renan, essa equipe é a pior equipe que tem, porque eles pegam os piores serviços. E eu virei para essa pessoa e falei: olha, sobre você tem uma bênção, e essa equipe será a melhor equipe do seu trabalho. E essa pessoa acreditou nisso, creu. Um pouco tempo depois, essa pessoa veio falar para mim que teve uma premiação e grande parte da equipe dele eram os primeiros lugares. Uma equipe problemática que tinha os piores rendimentos, os maiores problemas, hoje é a equipe mais abençoada do lugar. E a empresa está prosperando por conta dessa equipe. E tudo por quê? Porque ali está um servo do Senhor que carrega consigo uma bênção. E a questão é: estamos abençoando outras pessoas por conta da bênção que está sobre nós? Como igreja, estamos abençoando o nosso bairro por conta da bênção que está sobre nós? Aonde Jacó ia, as pessoas eram abençoadas. Aonde Abraão ia, as pessoas eram abençoadas. Aonde nós estamos indo, as pessoas estão sendo abençoadas ou não? É um fato de pensarmos, irmãos, porque a igreja do Senhor veio para ser um grupo de sacerdotes na terra, anunciando as maravilhas de Deus, assim como Israel foi no passado, na verdade, negligenciou isso. Tentou, mas não conseguiu, e a igreja do Senhor hoje tem esse papel de sermos um grupo de sacerdotes, porque a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real. Então nós temos essa missão de não só levar o Evangelho, mas de carregar conosco e espalhar essa bênção que está sobre nós. Você está entendendo, meu querido? Você pode dizer um amém? Você que está entendendo essa palavra, você que está aceitando essa palavra para você, você é abençoado. Então abençoe as pessoas ao seu redor, que a bênção que está sobre você possa transbordar e inundar as pessoas que estão ao seu redor. Porque é para isso que nós fomos abençoados. Não é para guardar nos nossos celeiros, mas é para espalhar a prosperidade aonde nós formos. É para espalhar as bênçãos do Senhor. Então aqui Deus fala com Jacó sobre isso. Porque por meio de Abraão, Isaque e Jacó nós fomos abençoados. Porque Deus falou aqui para Jacó: todas as famílias serão abençoadas. Todas as famílias serão abençoadas. Um reino de sacerdotes que levam a mensagem de salvação. Um reino de sacerdotes que levam a mensagem das promessas de Deus. E todas as famílias são abençoadas por conta desse reino de sacerdotes que somos nós. Um reino de sacerdotes que levam e carregam as promessas do Senhor consigo e tem sobre nós uma bênção. Tem sobre nós essa bênção. Então a bênção, as promessas do Senhor, ela é abrangente. Elas passam das pessoas, do povo de Deus para as outras pessoas. Então, meu querido, em nome de Jesus, o lugar que você pisar será abençoado. Mesmo que seja um ímpio, o seu patrão, o dono do lugar onde você trabalha, ele será abençoado em nome de Jesus, porque pessoas dependem daquele emprego, pessoas dependem daquele sustento, e eu creio que em nome de Jesus, aquilo que você se propor a fazer, se você colocar Deus na frente, você será abençoado, em nome de Jesus. Segunda questão: as promessas de Deus são materializadas na nossa necessidade. Olha, gente, não é que Deus, ele
Como é que eu vou dizer? Não é que Deus ele vai fazer tudo pela gente a todo tempo. Deus, ele sabe, não é o nosso supermercado que quando nós temos uma necessidade nós vamos lá e pegamos alguma coisa. Não é isso. Mas quando eu olho para a Bíblia, sempre que o povo de Deus estava em algum apuro e eram fiéis ao Senhor, Ele os sustentava na sua necessidade. O povo no deserto teve fome, Deus mandou o maná. Teve sede, saiu água da rocha. A água estava ruim, a água foi purificada. Então, nas necessidades, nós somos sanados. Jesus fala, não fiquem ansiosos, porque vocês vão ter o que comer, o que beber e o que vestir. Ou seja, nas nossas necessidades. Então, ao olhar para a vida de Jacó, Jacó ele não tinha mais herança, ele não tinha casa, e ele não tinha nem família, porque ele saiu fugido, seu irmão o odiava, queria o matar, o pai dele estava chateado por conta do engano, então ele tinha apenas uma única coisa nesse momento aqui da história, uma pedra que ele fez como travesseiro. Imagine um homem que vivia num lar rico, como era o de Isaac, ele sai de casa e agora o único bem que ele tinha era uma pedra, ao qual ele podia se deitar. Ele não tinha mais nada, mas o Senhor o encontrou naquele lugar. E no meio da necessidade de Jacó, Deus ele promete terra, ele promete descendência e ele promete retorno para casa. Então o que eu entendo? Que em meio à minha necessidade, quando Deus ele se apresenta a mim, ele traz consigo promessas que se materializam nessas necessidades. Então, qual que é a sua necessidade? O que tem tirado hoje a sua paz? Coloque diante do Senhor, para que Ele então possa materializar na sua vida a solução da sua necessidade. Mas é necessidade, não é luxo, não é algo para se sobrepor, mas é necessidade. Quais são as suas necessidades? Por exemplo, tem pessoas que têm necessidade de carinho e afeto. Quem mais do que o Senhor para derramar do seu amor sobre essas pessoas? Tem pessoas que têm necessidade de uma família. Que família melhor para se fazer parte que não a família de Deus? Então, qual que é a tua necessidade, meu querido? Se a tua necessidade é deixar um pecado que tira o teu sono, que tira a tua paz, quem melhor do que Jesus, que nos lava com o seu sangue? Então, o Senhor, Ele vem agir nas nossas necessidades. Então Jacó era um homem que não tinha mais nada na vida, mas Deus dá a ele uma promessa: você terá uma terra, você terá uma descendência e você voltará para a sua casa. Mas ele ainda tinha apenas uma pedra, mas ali ele recebeu uma promessa, e ele carregou consigo essa promessa. Então Jacó, ele sai sozinho de casa. Antes ele tinha sua mãe, que o amava, a Bíblia fala que ela amava Jacó. E ele não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, não tinha mais o irmão, não tinha mais os servos, não tinha mais ninguém, agora ele estava sozinho. Então Jacó sai sozinho de casa, mas quando ele encontra com o Senhor, Deus promete a ele que estaria com ele. Deus promete a ele que estaria ao lado dele. E aqui, no verso 11, diz que no verso 13, perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, Deus de Isaac e de Jacó. O Senhor estava ali com ele. Então ele sai sozinho de casa, mas Deus promete o acompanhar. Então nós não estamos sozinhos. E na nossa vida nós precisamos entender que no meio desse processo de uma vida abençoada é porque nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho no teu problema, meu querido, Deus ele está contigo. Você não está sozinho no seu medo, Deus ele está contigo. Você não está sozinho nessa missão que o próprio Deus está colocando no seu coração, Ele está contigo. O Senhor está conosco e a presença do Senhor é que faz com que a nossa vida seja uma vida abençoada. Mas Jacó, ele aceitou estar ao lado de Deus.
E a grande questão é essa, que às vezes nós não aceitamos estar ao lado do Senhor. Ele está do nosso lado, mas às vezes nós não queremos estar do lado dele. E tem uma grande diferença nisso. Vemos a igreja, vemos o culto, abrimos a nossa Bíblia, lemos a nossa Bíblia, de vez em quando fazemos uma oração, mas isso não basta, meu querido. Porque é preciso entregar completamente a vida nas mãos do Senhor e chamar o Senhor para perto. Então, a terceira questão é que as promessas de Deus, elas são acessadas por meio da presença do Senhor. Não dá para acessar a promessa do Senhor sem a presença dele, não tem como. É preciso estar na presença do Senhor para acessar as promessas que Ele tem, porque aqui a Bíblia fala no verso 13 que perto dele estava o Senhor. O Senhor estava perto de Jacó, então é preciso estar perto para ter acesso. É preciso chamar o Senhor para perto de nós, é preciso se envolver com o Senhor, é preciso ter um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor, para ter acesso às suas bênçãos. Então, como que está a tua vida hoje? A tua vida devocional? Como que está a tua vida, teu relacionamento com Deus? Talvez isso tenha esfriado, talvez você tenha desanimado no meio do caminho, mas o Senhor ainda está perto de você. O Senhor está perto, até mesmo quando você está cometendo pecado, o Senhor está perto. E essa proximidade nos leva a entender que é a presença dEle que é o que mais importa. Quando Deus falou a Moisés que não seria mais com o povo, mas que o povo chegaria à terra prometida, Moisés falou para ele: não, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui, porque não é sobre a terra, é sobre a presença do Senhor, não é sobre a bênção, é sobre a presença do Senhor. Então, querer ter uma vida abençoada não é para ter coisas, mas é para ter a presença do Senhor. Não é para ter dinheiro, mas é para ter a presença do Senhor. Não é para ter uma vida abundante apenas, mas é para ter a presença do Senhor. E com a presença do Senhor, todas essas promessas vêm automaticamente. Então, ao invés de fazer igual muitos fazem, de vir à igreja buscar uma bênção, vem à igreja buscar o Senhor, que a bênção virá de forma automática. Ao invés de fazer na sua oração simplesmente um canal de pedidos a Deus, faça da sua oração um canal de relacionamento, que as bênçãos virão de forma automática. Porque o Senhor fala que se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imaginem o Pai de vocês que está nos céus. Gente, a Bíblia está repleta de promessas que o Senhor suprirá as nossas necessidades, mas nós precisamos entender que é sobre a presença dEle. Tudo tem a ver com Ele, não conosco. Então, quando entramos neste lugar, nessa casa de oração, não é para buscar algo para nós, mas é para buscar a presença do Senhor. Não é para buscar algo que nós queremos, mas é para oferecer ao Senhor algo que temos. O que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? Mesmo que seja um coração quebrado, um coração sujo pelo pecado, ofereça isso ao Senhor, porque Jacó, a única coisa que ele tinha era uma pedra ao qual se deitar, e lá na frente, a única coisa que ele tinha, que era essa pedra, ele ofereceu ao Senhor, porque ele erigiu ali um altar. A única coisa que ele tinha era uma pedra, e essa única coisa foi o que ele usou para ofertar ao Senhor. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele só tinha uma pedra, e ele pega essa pedra e ergue um altar. O que eu entendo com isso? Não importa o que você tenha nas mãos, entregue ao Senhor e faça disso um motivo de adoração, faça disso um motivo de celebração, um motivo de sacrificar a Deus. Mesmo que seja uma pedra, mesmo que seja uma pedra. E o Senhor fala para ele: eu estarei com você
e te guardarei aonde você for. Olha isso. Ele estava naquele lugar, tanto que ele diz, eu não sabia que Deus estava nesse lugar. Mas o que Deus fala para ele? Eu te acompanharei. Então não tem a ver com o lugar, meu querido, tem a ver com você. Porque Deus ele vai te acompanhar onde você for. Não tem a ver com essas paredes, mas tem a ver com o movimento que nós fazemos para estar diante dele. Então, aonde Jacó fosse, a bênção do Senhor o acompanharia. Quer saber se uma mudança na sua vida vai dar certo ou não? Coloque diante de Deus e pergunte se Deus vai estar com você, porque se Ele tiver, vai dar certo. É simples. Jacó foi, porque Jacó, mais à frente, ele vai falar sobre isso, pedindo a Deus que estivesse com ele. E aqui o Senhor fala, eu estarei com você e te guardarei onde você for, aonde for. Êxodo capítulo 13, diz assim, durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A palavra de Deus fala que o Senhor ia diante do povo. Então não tem a ver com o lugar, tem a ver com o povo de Deus. Não tem a ver com o ambiente que estamos, tem a ver com o ambiente que nós geramos aonde nós estamos. Está entendendo? Não tem a ver com essas quatro paredes, gente. Essa igreja ela pode fechar as portas, como denominação, como templo, como estrutura, mas as pessoas continuarão fazendo um movimento de adoração aonde estiverem, porque foi assim na pandemia. As igrejas estavam com as portas fechadas, mas nenhuma igreja parou o seu movimento. Porque não tem a ver com estruturas, não tem a ver com edifícios, tem a ver com pessoas que são sacerdotes de um reino eterno. E nós somos esses sacerdotes de um reino eterno. E ali, Jacó fala, o Senhor está nesse lugar. Ou seja, a presença de Deus, ela é real e acessível. Jacó conseguiu acessar a presença de Deus, mesmo não servindo a esse Deus, porque ele fala que ele não servia a esse Deus. Olha o que ele fala no verso 20 e 21. Fez também o Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, ou seja, para onde ele vai, Deus indo com ele. Se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, ou seja, ele não tinha nem comida, ele não tinha nada. Aí no verso 21 ele diz, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele não servia ao Deus de Israel, mas ainda assim o Deus de Israel se apresentou a ele. Até porque ele se tornaria Deus de Israel com Jacó. O Senhor é acessível e a bênção dele também. Mas só teremos acesso a essa bênção se no meio da nossa jornada o Senhor estiver conosco. Porque é o que Jacó fala, aquilo que eu empreendo, se o Senhor estiver comigo, o Senhor será o meu Deus. E ao olharmos para a história dele, nós entendemos que tudo aquilo que ele fez prosperou, porque o Senhor foi com ele no seu empreendimento. Naquilo que Jacó empreendeu fazer, o Senhor estava com ele. Jacó foi enganado por várias vezes, por agora o seu sogro, mas ainda assim Jacó prosperou. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Jacó tinha uma vida abençoada, assim como eu e você temos uma vida abençoada por meio de Jesus Cristo. O que você tem hoje nas mãos para oferecer ao Senhor, como aquela pedra que Jacó tirou daquele lugar e colocou como um altar em Betel? O que Deus falou para Abraão, para Isaac e para Jacó, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, aponta para Jesus. Porque
através de Jesus é que nós fomos abençoados. Nós não somos descendência de Abraão, nós não somos descendência de Jacó, mas nós somos descendência de Jesus, porque nós somos co-herdeiros da promessa. Jesus nos garantiu essas bênçãos, essas promessas. Jesus, ele é o rei que nos deixou um reino por herança. Mas você precisa ter acesso a essa herança. Você precisa acessar essa herança, trazendo Jesus para dentro da tua vida, trazendo Jesus para dentro da tua história, trazendo Jesus para o teu trabalho, trazendo Jesus para a tua casa, trazendo Jesus para tudo aquilo que você faz, para os seus planos, para os seus projetos, para as suas dores, para as suas necessidades. Quando Jacó, naquele lugar, deitado sobre aquela pedra, ele tem aquela visão, aquela epifania de que Deus estava ali naquele lugar. Ele entendeu que ele só seria bem-sucedido se Deus estivesse com ele. Então, meu querido, não tem outro caminho para ter uma vida abençoada se não for trazer Deus para o meio da nossa empreitada, se não for trazer a presença do Senhor para o meio dos nossos projetos de vida. Você quer ter uma vida abençoada? Chame o Senhor para perto, chame o Senhor adiante de você. Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas na Bíblia, no Antigo Testamento, e Ele continua sendo o alvo e o foco de todas as promessas do Novo Testamento. Antes, na vinda do Messias, agora no retorno do juiz, do Salvador, daquele que julgará todas as nações. E tudo isso foi conquistado naquela cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue para nos garantir acesso a essa promessa. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, como um movimento de celebração por aquele que um dia se entregou por nós, por aquele que um dia derramou o seu sangue por nós. E por conta disso, nós temos acesso a essa promessa. Por conta disso, nós temos acesso a tudo aquilo que o Senhor tem garantido por nós. Que em nome de Jesus, nesse momento em que celebraremos a ceia, você possa trazer à memória tudo aquilo que tem acontecido até hoje na sua vida. E esse momento de ceia, se você entendeu essa mensagem, que você quer ter então uma vida abençoada, que você possa se colocar diante do Senhor, como Jacó se colocou, e enfim, chamar Deus para a sua empreitada, chamar Deus para aquilo que você tem colocado no seu coração.